Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o terapeuta Michel Sampaio e nesse vídeo eu vou linkar algumas causas emocionais em relação aos homens. E a primeira que eu gostaria de linkar, que faz toda uma mudança na vida de um homem, é o abandono paterno. Eu fui abandonado pelo meu pai, então eu sei o que é isso. E havia em mim sentimentos de revolta, de inseguranças, sentimentos de medo, porque eu não entendia por que um homem abandona a esposa com seus filhos. E muitas vezes você vai levando aquelas dores emocionais, independente da idade, até a vida adulta. Então a falta do amparo paterno, a presença da paternidade, isso muitas vezes gera gatilhos emocionais nos homens. E até eles se descobrirem a sua identidade, se resolverem, muitas vezes isso são marcas que os homens carregam. Outro ponto que eu queria mencionar são os traumas vinculado a abusos, muitas vezes abusos na infância, muitas vezes abusos por pessoas que eram para lhes proteger, por pessoas conhecidas, por pessoas bem próximas. Então, esses traumas que são abusos, eles vão no emocional desses homens, muitas vezes até sua fase adulta, até eles se resolverem, muitas vezes fica como um trauma psicológico também. Outro ponto que eu queria abordar em relação aos homens são os traumas relacionados às rejeições. Muitas vezes, alguns homens desenvolvem, muitas pessoas acham que é só as mulheres, um trauma em relação às relações, sabe? A rejeição em relação à relação. E muitas vezes, quando esse homem ele não tem uma maturidade ou ele não desenvolve um sentimento de se amar primeiro, ele muitas vezes leva isso e muitas vezes ele corre o risco de espelhar essas rejeições, esses medos em novos relacionamentos, por exemplo. São uma das causas que podem levar esses homens a ter as suas emoções abaladas. Então, assim, por isso que muitos homens, muitas vezes, eles têm dificuldade de falar de suas emoções. Por quê? Porque são traumas, muitas vezes, por exemplo, como eu já citei, o do abuso, da paternidade, por exemplo, a da rejeição relacional. Muitas vezes, alguns dos traumas emocionais que esses homens carregam, eles sentem um certo receio em conversar sobre esses traumas, um certo medo. Então, esses são alguns dos exemplos que eu falei. Mas nós temos, muitas vezes, os emocionais ligados ao ambiente de trabalho, são vários emocionais que podem desencadear nesse homem essa ansiedade. Então, assim, esse vídeo eu queria abordar alguns pontos simplificando. E o que esse homem tem que fazer? Ele, muitas vezes, ele tem que procurar uma ajuda profissional para lidar com seus medos, com seus traumas e entender que precisa dessa ajuda, desse apoio psicológico. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio e esse foi mais um vídeo e nós vamos sempre se ver por aqui. Um forte abraço e até mais.